Saudações, quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Sexta-feira, mais uma semana que passou. Talvez uma semana em que você contou no relógio para ver se os dias passavam depressa. Por isso eu sempre digo que pode ser que sua ansiedade faça com que os dias sejam demorados, que o horário de trabalho seja apenas quando você entra, o horário de sair demore demais, mas tudo passa. Talvez você esteja sofrendo alguma doença, de repente dengue, covid, não sei. Uma cirurgia que você esteja se restabelecendo, um acidente que você talvez tenha caído e esteja aguardando. O quanto a demora às vezes nos provoca sofrimento, mas passa. Estar na sexta-feira, celebrar os dias passando, é você dizer assim, tudo passa, só Deus permanecerá. Tudo na nossa vida vai passar como um sopro. Mas, padre, está demorando, viu? O osso está demorando para cicatrizar, está demorando para essa doença ir embora. Padre, está demorando para chegar o dia do pagamento. Padre, está difícil de pagar essa dívida. Confie. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Por isso, eu te convido a entrar na presença desse Deus, amoroso e misericordioso, traçando sobre o seu corpo, sobre a sua vida, o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Todas as vezes em que recordamos o sinal da cruz, dizemos assim, olha, não é o sofrimento em si, é descobrir que sofrendo vamos aprendendo, sofrendo vamos nos tornando mais fortes, a nossa vida, pelas provações, não é Deus que manda não, mas pelas provações que vamos passando, vão se tornando mais fortes. Hoje, o Evangelho, nesta sexta-feira, é de João, capítulo 6. Desde a segunda-feira, estamos caminhando com o capítulo 6. Jesus falando a respeito do corpo, da carne, do sangue, do seu próprio sangue. Por isso, a gente entra nessa mística do corpo e sangue de Jesus. Quem comer e beber da minha carne, beber do meu sangue, terá a vida nele. E hoje continuamos, então, no capítulo 6. Os judeus discutiam entre si. Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por meio do Pai. Assim, aquele que de mim se alimenta viverá por meio de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é aquele como aquele que os vossos pais comeram e, no entanto, morreram. Quem se alimenta com este pão viverá para sempre. Jesus falou estas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum. As palavras de Jesus não são fáceis de ser compreendidas, especialmente na época que foi escrito o Evangelho. E eu diria que até hoje o Evangelho de João, capítulo 6, e por que não dizer muitos capítulos de João, se tornam incompreensíveis porque lidos de uma forma literal, assim como eram ouvidos de uma forma real na época de Jesus, não se tornam compreensíveis e não conseguem ser colocados na prática. De que forma? Na época de Jesus, quando os judeus ouviam o que ele dizia a respeito de comer sua carne, de beber o seu sangue, simplesmente se tornava um ritual antropofágico, de comer carne humana. E não, Jesus estava dizendo que a partir daquela relação de comensalidade do pão e do vinho, seria como que comer a carne e o sangue de Jesus, beber o sangue de Jesus, e ter um vínculo de mestre e discípulo. Era aquilo que o mestre, o professor havia dito e os seus alunos, os seus discípulos, internalizavam. Da mesma forma que o alimento se torna um conosco após ser digerido, aquilo que era digerido, ou seja, a palavra, o evangelho, a missão, após ser digerida pelo discípulo, pelo apóstolo, se tornava a vida dele, se tornava sua própria vida. Aí eu jogo para os nossos dias. Na quarta-feira eu falava isso na missa, porque líamos o capítulo 6, que tem nos acompanhado esta semana, e dizia isso para os meus paroquianos. O quanto a Eucaristia tem que se fazer vida na nossa vida. De que forma? Que um discípulo de Jesus, ele se torna ressuscitante. Ou seja, diante das dificuldades da vida, hoje é sexta-feira, durante todos os dias da semana, tem a força necessária para caminhar. Quando eu me aproximo da Eucaristia no domingo, comungo, ou seja, me torno um com a comunidade, me torno um com Jesus, eu volto para a missão no meu dia a dia. Eu faço com que a boa nova, o evangelho, se torne vida na minha vida.
Se eu comungo, vou à igreja, pego Jesus, pego a hóstia, porque às vezes a pessoa vai de forma tão pouco preparada, e ser preparado aqui não é ser casado na igreja, ser preparado aqui não é estar confessado, não. Estar preparado é ter de fato o coração aberto, não estar falando mal do irmãozinho que de repente está na outra fila da comunhão e você falando, pensando que, nossa, ele não é digno, e isso é não estar preparado. Estar caminhando para a fila da comunhão ou estar voltando com Jesus na boca, pensando assim, nossa, olha quem está na fila também, olha só, ai, porque, nossa, como que pode? Porque não poderia estar comungando? Isso é não estar preparado. Às vezes a pessoa é casada na igreja, tudo bonitinho, tem uma família doriana e não consegue estar preparado, porque não consegue colocar Jesus em prática, não está preparado para voltar para a missão, porque a missa não completou-se. A celebração não foi célebre. Aí sim, quando eu estou preparado e comungo, eu me torno ressuscitante. As forças da morte não me seguram. Tudo aquilo que é mal, seja doença, seja desemprego, seja a má língua, a maledicência, seja aquilo que for, seja patrão ou funcionário inoportuno, seja colega de trabalho que me faz mal, seja o que for, padre, até mesmo tudo. Ninguém é como Deus. Essa força ressuscitante te leva a andar de cabeça erguida. A força da morte faz você abaixar a cabeça. Você que é ressuscitante, ergue a cabeça e continua a sua caminhada. Amém? Amém. Pegue a água para a gente, talvez, acordar. Sexta-feira é sempre difícil para a gente acordar. A gente traz todo o cansaço da semana. Pegue a água para a gente abençoar. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água, que recordando nosso santo batismo, seja uma água pura e limpa, que lave por dentro e por fora, afaste todos os males. Abençoai, Senhor, esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé. Amém. E todos juntos digamos assim: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Glorioso São Miguel, defendei-nos no combate. Hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, domingo, nós temos missa às 19h30 lá na paróquia São Miguel e você é o nosso convidado. Uma igreja sempre de mãos estendidas, jamais de dedo apontado. Todos nós somos iguais perante a mesa do Pai. Por isso, receba esta bênção. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Glorioso São Miguel, defendei-nos no combate. Muito obrigado por sua presença, um ótimo final de semana. Acreditar faz bem.